Olha só, a gente costuma pensar muito nos apóstolos, né? Mas e as mulheres que acompanharam Jesus? O papel delas foi, assim, absolutamente revolucionário. Desafiava tudo o que se esperava naquela época. Agora, a grande questão é, como é que a gente compara a contribuição delas com a dos apóstolos que a história, digamos, oficializou? É isso que a gente vai investigar agora para entender como esse legado de inclusão e coragem lá de trás ainda fala, e fala muito alto, com a gente hoje. Para a gente ter uma ideia do tamanho da revolução que Jesus provocou, a gente precisa voltar lá atrás no tempo. Pensa só, a sociedade judaica do primeiro século era extremamente patriarcal. O mundo de uma mulher basicamente se resumia à casa, a ter filhos, sem direitos, sem voz. Imagina que na vida pública, na vida religiosa, elas enfrentavam proibições muito severas. Chegava ao ponto de serem impedidas de estudar ou até de tocar a Torá. Era, na prática, um mundo construído para silenciar a voz feminina. E olha, se tem uma coisa que resume essa realidade de um jeito bem forte, essa antiga bênção matinal que os homens recitavam todo dia. Não é só uma frase, sabe? É o retrato de como a mulher era desvalorizada na cultura da época. Para ter uma ideia, o nascimento de um menino era uma festa. Já o de uma menina, muitas vezes era recebido com conformismo, com resignação. Foi bem nesse cenário, nesse mundo de exclusão, que a mensagem de Jesus chegou. E chegou como um verdadeiro terremoto. E aí que tudo muda. Por que Jesus não veio para fazer pequenos ajustes no sistema? Não, ele foi direto na raiz. Agiu de frente contra essa estrutura, quebrando paradigmas sociais, religiosos, paradigmas que todo mundo achava que eram impossíveis de derrubar. O jeito que Jesus agia era tão radical que chegava a chocar até os próprios discípulos dele. Porque ele não ficava só no discurso, sabe? Ele não só falava de um novo caminho, ele vivia esse caminho em cada gesto, em cada conversa. As mulheres, com ele, eram tratadas com uma dignidade, com um respeito, com uma liberdade que ia totalmente contra os costumes mais arraigados da época. Ele as via, ele as ouvia, elas as valorizavam de verdade. E os exemplos disso nos evangelhos são muitos e são marcantes. Pensa só, ele conversa em público com a mulher samaritana. Ali, ele quebrou duas barreiras de uma vez, a de gênero e a de etnia, o que era impensável. Depois, ele defende a mulher acusada de adultério e com isso ele expõe toda a hipocrisia de uma lei que só punia a mulher. Ele deixa Maria de Betânia sentar aos pés dele, que era a postura de um discípulo, de um aluno. Um rabino ensinando uma mulher, isso simplesmente não acontecia. E tem mais, ele as acolhe como seguidoras ativas, que inclusive ajudavam a financiar o ministério dele, algo totalmente inédito. Bom, e tudo isso leva a gente para uma questão central, que é até um pouco tensa. Qual é a real diferença entre as mulheres que, na prática, agiram como apóstolas e aquele grupo formal dos 12 apóstolos? E mais importante, por que a história escolheu contar essa história do jeito que contou? Ok, primeiro, vamos entender a palavra-chave aqui. Apóstolo. Vem do grego apóstolos, e o significado é bem direto. Aquele que é enviado. É simples assim. Não é um título de nobreza, sabe? É uma função. É sobre ser uma pessoa que recebeu uma mensagem para levar adiante. E se a gente guardar bem essa definição, a história toda fica bem mais interessante. E é aqui que o negócio fica fascinante. Põe na balança. De um lado, você tem os critérios formais que a igreja lá no comecinho estabeleceu para escolher o substituto de Judas. Tinha que ser homem, tinha que ter acompanhado Jesus desde o batismo e tinha que ser testemunha da ressurreição. Ok. Do outro lado da balança, a gente tem Maria Madalena. Bom, ela não era homem, mas vamos ver as qualificações dela? Ela seguiu Jesus desde a Galileia, esteve com ele até o fim, na crucificação e o ponto mais importante de todos, foi a primeiríssima pessoa a testemunhar a ressurreição. E não foi qualquer um que a enviou, foi o próprio Jesus, já ressuscitado, que deu a missão a ela. Ele a envia para levar a notícia mais importante de toda a fé cristã para os outros discípulos. É por isso que a tradição deu a ela esse título incrível, Apóstola dos Apóstolos. Pensa bem, ela foi literalmente a primeira pessoa enviada, a primeira apóstola, com a notícia que ia mudar o rumo da história. Então, a gente fica com uma pergunta que não quer calar. Se as mulheres foram as discípulas mais fiéis, que ficaram lá ao pé da cruz, quando muitos dos homens fugiram, se elas foram as primeiras escolhidas para serem enviadas com a notícia da ressurreição, por que então o papel delas foi sendo tão diminuído, quase apagado com o passar do tempo? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Apesar de a história ter, muitas vezes, diminuído o papel delas, o legado que Jesus deixou aponta para uma direção completamente diferente. Ele deixou um caminho muito claro a ser seguido.
Um legado de igualdade que até hoje continua a desafiar as estruturas de injustiça. E a base dessa visão revolucionária está aqui, na Carta aos Gálatas. Tenta imaginar o impacto de ouvir uma frase dessas num mundo todo dividido por hierarquias. Não existe diferença entre homens e mulheres. Isso significava que, diante de Deus, todas aquelas barreiras sociais que diziam quem valia mais ou menos, elas simplesmente não existiam mais. Elas caíam por terra. Essa é a essência da mensagem que Jesus trouxe. E o mais incrível é que esse legado não ficou lá no passado, não é só uma coisa histórica. É algo muito, muito prático para hoje. A gente consegue traçar uma linha direta dos exemplos de Jesus para os nossos desafios de hoje. Para combater a violência de gênero, o exemplo dele é de compaixão e defesa das marginalizadas. Para lutar contra a desigualdade, a falta de representação, o exemplo dele é de inclusão total, radical. E contra o preconceito que está na estrutura da sociedade, o que ele nos ensina é a ter coragem para desafiar o que está errado. Tá. Então, o que a gente pode tirar de lição de toda essa história? Acho que algumas coisas ficam bem claras. Primeiro, o valor de uma pessoa não tem nada a ver com gênero, raça ou status social. Ponto. Segundo, liderança de verdade, como a que aquelas mulheres mostraram ao pé da cruz, não se mede por poder, mas por serviço, por coragem, por fidelidade. Terceiro, a mensagem de Jesus é um chamado contínuo para a gente reformar o que é injusto na nossa sociedade. E por último, e talvez o mais importante, o protagonismo das mulheres não foi um detalhe, um extra na história. Foi um pilar, foi essencial para que o cristianismo existisse. E a gente encerra com essa reflexão. Olhar para a história dessas mulheres pioneiras não é só sobre corrigir um erro do passado. É muito mais. É sobre encontrar uma fonte de inspiração para nós hoje. Fica a pergunta: como é que o exemplo de coragem, de fidelidade dessas mulheres pode nos inspirar a construir comunidades, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa sociedade, de um jeito mais justo, mais inclusivo e, no fim das contas, mais fiel àquela revolução que Jesus começou? A resposta para essa pergunta tem um poder de transformar o nosso presente.